Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. Continuando a meditação 2 da Escola da Divina Vontade, Mística Cidade de Deus. Então, Jesus explica, né, para nós que nós precisamos ter paciência com o nosso próximo, com as pessoas, né? A gente não vai sair também acusando a vontade de ninguém, né? Brigando com as pessoas por causa da vontade humana. Você tem o conhecimento da criatura, da sua vontade humana e o conhecimento de Deus, mas você não sai por aí também acusando, a não ser quando é uma situação que você traz para a glória de Deus, né? Que você está falando de uma situação, né? E apontando o que Deus deseja e falando daquela situação que é contrária, mas no seu coração, né? Com o intuito unicamente de glorificar a Deus através daquela verdade. Você está dizendo justamente porque através dessas verdades também essas almas são abençoadas, são iluminadas por Deus, né? Através da verdade, que a verdade vai libertar, né? E ajuda as pessoas que estão vendo, que estão aprendendo, que vão ouvir a partilha, a entender, né? O que elas têm que deixar, o que elas têm que renunciar e o porquê que tem que deixar. A entender o mal que é, né? A pessoa fazer a vontade humana dela. E ajuda a pessoa a entender na vida como renunciar à sua vontade humana, né? Como entender essa renúncia da vontade humana na vida. Então, a gente fala tudo que Deus quer,
né? Falamos tudo o que Ele deseja, né? Mas, assim, dentro do lugar que nos põe, dentro da forma que Ele nos põe. Por exemplo, eu não vou sair em casa acusando a vontade humana do meu marido. Tudo que ele fizer, eu vou ficar, é a sua vontade humana, é a sua vontade humana. Porque não está lendo esse conteúdo, né? Ele não está querendo, né? Ele não veio para viver na divina vontade, né? Não veio, não entrou, não fez os 31 dias com Maria, não sabe. Então, quando Deus quiser usar de mim para falar a verdade com ele, eu vou falar, mas do jeito que Deus desejar, do jeito que Deus quiser. Só que você não sai por aí acusando a vontade humana de todo mundo, indo lá no padre e falar, o senhor tem vontade humana, parando as pessoas na comunidade, falando, vocês tudo tá na vontade humana e tal, enfim, tudo que as pessoas fazem, né? Você ficar acusando elas. Não, você não sai impondo nada, nada. Então você sabe respeitar o limite, a liberdade das pessoas, como Deus é, como Deus respeita, né? E você confia em Deus, né? Confia em Deus que rege cada pessoa. Então, a Nossa Senhora, dentro do cerco da divina vontade, ela sofreu, né, para reparar a humanidade. Ela não ficou livre de sofrimento. Ela quis sofrer para reparar as criaturas também como Cristo, né? Viver a mesma vida que Jesus viveu. Mesmo ela sendo inocente, não tendo pecado, não tendo, portanto, a consequência do pecado, que é o sofrimento. Mas ela reparou por todas as criaturas, né, que sofrer em nome de todas as criaturas e reparar por todas, né? Como Jesus e Maria, sendo Jesus o novo Adão e Maria a nova Eva. E dentro disso, a Nossa Senhora, nesse cerco da divina vontade, ela não foi livre de perseguições, né? Ela foi perseguida por Satanás, né? No templo lá, né? Onde ela ficou quando menina, desde menina, né? Que usando a vontade humana, né? Das religiosas ali vivendo com ela, religiosas não, das meninas vivendo junto com ela. E ali ela foi perseguida, né? Foi maltratada por essas meninas que viviam com ela. Foi caluniada, falava mal dela, inventava coisa dela, perseguia ela, tratava ela mal, fazia pouco dela. Enfim, ela passou por muitas humilhações e confusões. Mas aí é muito interessante que a Nossa Senhora, né, nessa pureza toda, ela não ficava olhando para a criatura, né? Ela olhava para o plano de Deus. Ela sabia que foi permissão de Deus, né, que permitiu elas serem tentadas, essas meninas no seu egoísmo, né, da abertura, né, e o inimigo usar, né, delas para a calúnia, para o mal, mas ela estava entendendo que é Deus que estava mandando aquelas mortificações, sofrimentos, para um bem maior, para a glória de Deus. Então, quando você vê as coisas do jeito de Deus, você vê tudo para a glória de Deus. Você vê que até das confusões, das humilhações, das dificuldades, tudo serve para a glória de Deus. Você não fica olhando para a criatura. Você desconecta dessa visão de olhar para os seres humanos e de ficar preso nisso, né? De ficar vendo 100%, ai, a vontade humana daquela pessoa, é a inveja daquela pessoa, é isso e aquilo. Não, você começa a ver a mão de Deus que está te mandando aquilo ali, né? Para reparar que, no caso, a nossa ela viveu na divina vontade, mas ela reparou na redenção. Ela precisou ali, ela e Jesus, né? Adquirir, honrar a Deus pelas virtudes, né? Justamente para depois abrir caminho para muitos santos, né? Viverem pelas virtudes deles, né? Adquiridas por eles. Essas virtudes de Nossa Senhora eram vindas dos méritos de Jesus, né? Tudo depositado nela, foi tudo depositado nela, né? E ali ela também viveu a paciência, a aceitar as humilhações, as mortificações, aceitar as injúrias, as perseguições, aceitar as calúnias, silenciar diante da prova, silenciar diante das confusões. Era o que a divina vontade queria dela naquele momento, a reparação para a redenção. Na redenção era essa, né? Que aconteceu com Nossa Senhora. E nós também passamos por isso, né? Vendo tudo, nem vendo o demônio, porque mesmo que seja o que for, a gente sempre vê a mão de Deus, né? Sempre vê o bem, sempre vê Deus usando essas coisas, né? Para que possamos reparar Ele na vontade divina, aceitando tudo que nos acontece e vendo a mão de Deus, né? Vendo os propósitos de Deus, vendo que através dessas coisas Deus quer algo de nós, né? Mas dentro do que a vontade divina quer de nós. A vontade divina pediu algo de Nossa Senhora, pediu algo de Jesus.
diante de algumas situações, ele pede de nós uma cruz, mas às vezes a cruz que ele pede de nós é correção, principalmente falar. Falar, porque os exemplos, a palavra de Deus está aí, né, sendo dado. Naquele momento era um momento de formar, de regenerar os homens, de dar exemplo, né, para os homens, do que é a virtude, do que é ser como Jesus, né, dos méritos de Jesus. Então agora a gente aponta já esses méritos, já aponta isso. Então a gente não fica preso a demonstrar a virtude, mas a gente aponta o próprio Deus, o que que ele quer da pessoa. Então em muitas situações, né, tem situações e situações. Então tem muitas situações que Deus pode pedir de nós para falar com aquela pessoa que ela está errada, né? Pelo bem daquela alma, porque a gente não pensa em nós, não pensa em nós. Nossa Senhora também não pensou nela. A Nossa Senhora pensou em Deus, no que Deus queria, o que Deus queria dela isso para formar. É como se precisasse formar assim muitos méritos, né? Pensa assim que Nossa Senhora, como foi falado, é um cálice, né? A gente está recebendo ali, né? O sacrifício, né? O sangue, né? Do Cordeiro, né? Tomando sobre si também, derramando do próprio sangue dela também. Então, ó, naquele momento era um momento dessa reparação. Hoje, a nossa missão na Divina Vontade é outra. Então, nós vamos ficar dentro desse cerco, daquilo que a Divina Vontade quer de nós. E muitas das vezes, ele vai pedir atitude nossa de falar para a pessoa. E essa vai ser a cruz. Falar a verdade para a pessoa. É denunciar, né, as trevas. Opa, isso aí é trevas, isso aí, você está ouvindo? É trevas isso aí, essa atitude. Né? Se Deus nos permitir estar com essa pessoa vir falar conosco, né? Depende da situação. E ali você falar com ela a verdade, né? E ensinar, né? Pensar na alma, né? Tirar o pecado da terra. Porque o que Jesus fez, mas Maria, foi isso. É reparar para tirar o pecado. E nós somos continuadores dele. Ele continua a sua vida em nós para também tirar o pecado. E às vezes o tirar o pecado é falar a verdade, que é para tirar a ignorância, né? Tirar a treva daquele comportamento, daquela visão, daquele pensamento. Então tem muitas circunstâncias, né? Tem circunstâncias e circunstâncias. E hoje o que Deus mais pede a gente é para falar, né? É para falar. E Ele nos dá um meio de falar, Ele nos dá o lugar, o microfone para falar, o lugar que a gente vai falar, né? Nos coloca no meio que Ele deseja, para que a gente possa ser livre nas mãos dEle e comunicar tudo o que Ele quer comunicar. Então, no caso de Nossa Senhora nessa situação, tudo o que aconteceu com ela, ela aceitou, porque ela sabia que era permissão de Deus. Né? Então, ela não ficava assim, olhando para a criatura, né? Mas olhava para o fruto, né? Sempre vendo o bem que Deus estava fazendo, né? Sempre vendo isso como Jesus. Então, nós também temos que ter essa pureza, que essa pureza é Jesus em nós, né? É a simplicidade de ver as coisas com os olhos de Deus. Então, a gente também vai entendendo que muita coisa que acontece, que as pessoas falam, é por falta de conhecimento, né? Então, sempre quando a gente tem oportunidade, a gente fala, evangeliza, né? Ou então reza e repara, ok? Então, uma coisa também que Jesus falou no estudo, que é muito importante, é que é necessário, né, para desenvolver essa ciência infusa, é muito necessário ler e buscar pôr as palavras nossas naquilo que a gente está lendo. Jesus não quer só que a gente pegue o texto cru, né? Se a gente não tem essa ciência infusa ainda, né, de espontaneamente falando e falando, e entender, né, Deus te dá, trazer na sua mente, né, o conteúdo que Ele quer que fale, trazer os exemplos, trazer as coisas e você ir entendendo infusamente na sua mente mesmo, que é Jesus falando aquilo e você vai repetindo e repetindo aquilo que Ele coloca para você falar. Se você ainda não tem essa liberdade, aí precisa ser coerente com o texto. Coerente com o texto, ler em cima da palavra de Jesus que está ali, sem inventar nada, né? Mas ao mesmo tempo, mesmo assim, ele não quer que você só pegue o texto e lê assim, passando, correndo, 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 passando e pronto, amém, fiat, acabou a partilha. Né? E Jesus já explicou sobre isso, que
as pessoas que chegam, né, que está chegando na divina vontade e com seu jeito humano de pensar, pode até gostar, né? Falar assim, ó, que beleza, fulano de tal só leu, só quero ouvir essa pessoa, só quero ver os vídeos dessa pessoa, porque essa daí só lê, ela não fica falando. Por quê? Porque a pessoa não entende e acha que o falar, que o outro comentar, fora o que está no texto, é a pessoa falando. Que Jesus falando é só quando você lê em cima do texto, porque a pessoa ainda não entende a ciência infusa, que é Deus que fala, não tem esse conhecimento. E chega cheia de opinião, de gostos, né? E que o Senhor quer mortificar já de início essas pessoas com esses gostos, ensinando para elas o modo de Deus agir, que elas estão mal acostumadas, muito mal acostumadas. E se a gente, né, favorece para isso, não vai estar fazendo os atos conforme a vontade de Deus, agradando a Deus, porque a gente vai estar favorecendo o humano e não para o divino. Então, o que é mais glorioso para Deus? Você ficar só lendo, 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 ou você buscar entender o que está sendo escrito, o que está escrito ali, e buscar por suas palavras? A simplicidade mesmo, né? Nos exemplos que vierem, a sua vida, né? Os acontecimentos te ajudam a entender o trecho, né? Uma coisa que está te acontecendo te ajuda a entender o trecho, entendeu? Às vezes você lavou uma louça que estava com uma gordura muito forte na louça e teve que esfregar muito para tirar aquela gordura que estava impregnada. Aí você está lendo sobre o aniquilamento, a mortificação. Aí você está lendo sobre a mortificação. E ali você fala, nossa, gente, como a gente é cheio de coisas, né? Como que a gente precisa mesmo. Tudo o que nos acontece é como a bucha que eu estava, né? A ação de Jesus na nossa vida é para o nosso bem, né? Eu tive que jogar um produto forte na vasilha, né? Eu tive que pegar e esfregar aquela vasilha para tirar aquela sujeira que estava impregnada. Então só Deus sabe mesmo tudo de nós, né? E o que precisa ser feito para ser limpo. Então tudo que Deus faz na nossa vida é como se é igual eu pegando a bucha e lavando minha vasilha. É assim que Jesus faz, né? E às vezes ele mesmo pede pra gente mesmo fazer, né? As purificações que precisa, né? Pôr a mão também, não ter medo de pôr a mão na vasilha suja. Então a gente também não pode ter medo de resolver as coisas, né? E assim por diante, tá vendo? Coisas assim, só para dar um exemplo. Ajudam. A vasilha que você lavou te ensina sobre o trecho. A pessoa que você atendeu no portão, né? O telefonema, né? O cachorro, seu passarinho, né? Tá tudo no cerco da divina vontade. Tudo, tudo para ajudar. Tudo. E precisa ter essa simplicidade, né? Ter essa simplicidade. A pessoa que tá chegando, chega com a sua opinião. Pode ver aquilo e achar um absurdo. Você falar, que besteira. Falar do papagaio, falar do periquito, falar do que aconteceu, falar da pessoa que atendeu no portão. Nós não queremos ouvir fofoca, só queremos a leitura. Então, se você fica na leitura, você favorece essas pessoas. E não é assim. E Deus está chamando elas para que elas entendam também como que é a vida na divina vontade. Então, você precisa favorecer a Deus. O que Deus espera, o que Deus quer, né? Então, é necessário, na simplicidade, começar a trazer as palavras, fazendo esse exercício. E quanto mais ele, Senhor, ver a sua boa vontade, a sua perseverança em procurar entender, procurar pôr as palavras na simplicidade, nos exemplos, mais exemplo ele dá. Mais situações na sua vida, para você trazer mais elementos, que a sua vida também é o cerco da divina vontade, não é só o trecho. Por isso que você não pode, não vou falar nada da minha vida, só do trecho. Então, você não está entendendo. A sua vida é o livro do céu. Tá entendendo? A sua vida é o livro. Entendeu? A sua vida é o livro. É outro livro sendo lido ao vivo no YouTube pro povo, né? No vídeo que está sendo publicado, naquele áudio no WhatsApp. É um novo livro e Deus quer fazer números novos livros do livro do céu. Por quê? Porque a alma que vive na divina vontade é o próprio céu. É o céu de Deus, é o céu que está conquistando. Então é tudo ele que está escrevendo, é tudo ele que está fazendo.
Eu vou dar aula e depois eu continuo, amém?